Chegando o fim de ano e com ele as polêmicas em torno do Natal. O cristão pode comemorar o Natal? E a árvore de Natal? Podemos montar uma árvore em nossa casa? E o Papai Noel? Meu vídeo de hoje é sobre isso. Uma parte dos cristãos considera que absolutamente não deveríamos comemorar o Natal. Alguns argumentam que o Natal teria uma origem pagã e demoníaca. Outros, entretanto, dizem que nem foi em dezembro que Jesus provavelmente nasceu. São os chatos de plantão, aqueles que reclamam até quando o pão cai com a manteiga virada para cima. Alguns outros justificam seu repúdio pelo Natal ao alegarem que o Natal se tornou apenas uma questão comercial, em que empresários se utilizam da fé para fazer comércio. E alguns mais ainda desenvolvem um raciocínio a partir da ideia de que não há na Bíblia uma ordem explícita dizendo que devemos comemorar o nascimento de Jesus. Há apenas ordens para que se comemore a morte e ressurreição de Jesus Cristo. E aí, pastor Rodrigo Mocelin, qual é a sua opinião? Eu não tenho dúvida alguma que o cristão, ele pode comemorar o Natal. Primeiro, porque apesar de não haver na Bíblia nenhuma ordem explícita para que se comemore o nascimento de Jesus, que tipo de crime nós poderíamos cometer ao honrar Jesus pelo seu nascimento? Por exemplo, comemorar a Páscoa é um problema. Afinal, Jesus claramente a substituiu pela ceia. E por quê? Porque a Páscoa anunciava um cordeiro que viria nos salvar de nossos pecados. A ceia anuncia um cordeiro que já veio. Mas quanto ao Natal, não há nada que se configure em desobediência ou erro teológico. Se comemoramos o nascimento de pecadores, o nosso aniversário, sem haver uma ordem bíblica para tal, por que não comemorar o nascimento de Deus? Lembrar-se de Jesus, honrá-lo por seus feitos, e sim, encarnar foi um grande feito. Nunca poderemos cometer o pecado de honrá-lo em excesso. E apesar de não haver uma ordem clara, temos pelo menos o exemplo dos reis magos comemorando o nascimento de Jesus Cristo. Ao saberem do nascimento dele, os magos viajaram até Jesus e o honraram com vários presentes. Em segundo lugar, o Natal é uma ótima oportunidade para reunir a família. No mundo globalizado em que nos encontramos, para muitas famílias, o Natal é uma das poucas oportunidades para reunir a família. Meu Deus, que crime pode haver em um homem que sai de casa e anda quilômetros para ver sua mãe, que ele não encontra há anos? Um tipo de crente que nós não podemos ser é aquele que não vê pecado em nada, que é o caso de uma boa parte dos cristãos atuais. Porém, enxergar erro em falar do nascimento de Jesus à volta da mesa com a sua família é farisaísmo. Pastor, mas em muitas famílias nem se menciona Jesus. O povo aproveita desta data apenas para se embebedar. Que tal, então, já que esse é o seu caso, que tal aproveitar a oportunidade para pregar o evangelho à sua família? Mas, pastor, e quanto à árvore de Natal e o Papai Noel? Um crente pode decorar a sua casa com uma árvore de Natal? Eu não creio, como alguns, que um cristão que coloca uma árvore em sua casa está atraindo demônios, e nem que ele está prestando culto a alguma divindade pagã, de forma alguma. Mas não temos o costume de colocar árvore em casa, porque se Natal é o nascimento de Jesus, o que melhor retrata a minha fé em Cristo é uma cruz, não uma árvore cheia de bolinhas. E quanto ao Papai Noel, aí piorou mesmo, porque muitos pais ensinam às crianças que aquele que lhes trazem os seus presentes é o Papai Noel, não Jesus. Eu nunca ouvi falar de alguém que foi instruído a acreditar no Papai Noel na infância ter se tornado um adorador do bom velhinho barbudo na vida adulta. Contudo, o paganismo é sim semeado no coração da criança ao se substituir os símbolos cristãos por outros. Cruz por árvore e Papai do Céu pelo Papai Noel. Os feriados em Israel existiam para retratar valores e crenças, para reafirmar a identidade daquele povo. Eram símbolos importantes para construir o imaginário de toda a nação, principalmente das crianças. E para mim, uma árvore com bolinhas não significa nada. Não significa demônios, mas também não significa nada, o que é um problema também. Em Israel, os feriados eles eram seguidos de rituais e símbolos. E Deus instituiu a Páscoa, por exemplo, e determinou um cerimonial carregado de símbolos que deveriam ser respeitados. Por quê? Porque as crianças iam perguntar: pai, o que é isso? O que é essa Páscoa? E então, diz a Escritura, os pais contariam sobre os feitos de Deus pelo seu povo. Agora,
quando o seu filho olha para uma árvore de Natal e pergunta: pai, o que é isso? Você terá que lhe dizer: nada, só uma árvore. E aí está aquela sementinha do homem moderno que separou o sagrado do ordinário, que não vê mais necessidade do divino tomando conta do natural, que acredita realmente que pode pegar tudo que Deus fez, esvaziá-lo de significado espiritual que tem e, ainda assim, ser feliz. Como, por exemplo, em relação ao casamento. Os homens nem se casam mais na igreja, eles não precisam da bênção de Deus. Eles não precisam de Deus no casamento deles. Eles realmente acreditam que é possível ter amor ao próximo sem amor a Deus. O mesmo se dá com as festas. Retiramos Deus de nossas comemorações e pensamos mesmo que podemos ser felizes. Mas Eclesiastes já nos adverte: não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Mas, se você acha que os símbolos corretos no dia do Natal não são necessários, você precisa, pelo menos, concordar que comemorar nascimento de Jesus com imagem de Papai Noel é, no mínimo, incoerente. É como homenagear o Ricardo com a foto do João. Ou seja, comemore o Natal, reúna-se com a sua família, aproveite para pregar o Evangelho e utilize os símbolos que o representem adequadamente.